gente levantasse junto com um exército de irmãos, um exército de paz também. Amém, queridos? E o Senhor está interessado em fazer isso. O Senhor mais está interessado em levantar um exército de paz. Homens que verdadeiramente tomem a atitude de ser o sacerdote do seu lar. E nessa noite nós vamos conversar um pouco a respeito disso. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, agradecido a Deus pela oportunidade que eu estou tendo de estar me dando de estar aqui com vocês. Agradecer ao irmão Leomar por ter nos convidado, ao pastor Luiz por ter nos dado essa oportunidade. E minha oração nessa noite é que Deus possa me usar para falar os corações. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Amém, queridos? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Espera por mim, meu irmão. A gente espera. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava ser o mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 10 filhas. E o seu gado era de 7.000 cabeças, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimos seus servos a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um do outro e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Amém, queridos? Amém. Deus fala conosco. Fala, Senhor Jesus, de forma que nós entendamos o que o Senhor quer para cada um de nós. Nós queremos verdadeiramente servir, Pai, como diz a Tua palavra, que o Senhor busca os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. E nessa noite, Jesus, prepara o nosso coração como um terreno fértil, Senhor Jesus, para que essa semente caia, Senhor, e ela possa gerar frutos dignos de arrependimento. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. A minha fala é que ele tinha muita coisa para ele tomar. Jó era um homem que orava com seus filhos. O texto fala a respeito disso. A gente vai falar um pouco a respeito dessas situações que Jó viveu e trazer um pouco para a nossa realidade no dia de hoje. Precisamos aprender que, para ser como um pai, segundo o coração de Deus, tem algumas lições que precisam viver e ficar em nós. A primeira lição que eu queria dividir com vocês era que o texto fala que Jó era um homem íntegro. Diga íntegro. Integridade, querido, significa ser uma pessoa inteira, uma pessoa completa, uma pessoa verdadeira, honesta, uma pessoa sem duplicidade de vida. O que Jó era dentro da sua casa, ele era fora da sua casa. A gente está vivendo um mundo hoje em que os pais estão se perdendo na caminhada. É muito mais fácil ser um bom profissional, um profissional realizado, do que ser um bom pai dentro de casa. Porque muitas das vezes está faltando viver uma vida de Deus dentro do nosso lar. Amém, queridos? Vocês estão conseguindo entender? Viver uma vida de Deus dentro do nosso lar reflete na vida do nosso filho. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, ele buscava a integridade em Deus. Ele era um homem que, o pastor cantou aqui, que tinha relacionamento, amizade com Deus. Muitas das vezes nós vamos nos perdendo na caminhada porque nos falta um relacionamento de amizade com Deus. Integridade nossa tem muito a ver com os momentos que nós vivemos a sós com Deus. Eu e Deus no nosso íntimo, no nosso quarto de oração, naquele momento que você abre mão de tudo, diz assim: olha, hoje eu vou abrir mão de celular, eu vou abrir mão de televisão, eu vou abrir mão de jogo de futebol, tudo aquilo que às vezes nos atrai para nos tirar da presença do Senhor. Eu vou dizer assim: hoje eu vou abrir mão disso tudo, mas eu vou ter o meu momento aos pés com Deus. Queridos, a nossa sociedade está vivendo um momento em que tentamos ocupar de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. As situações que acontecem na vida da gente tentam nos tirar da presença do Senhor o tempo todo. Mas o Senhor tem levantado uma geração, por isso que eu falei isso aí. Do jeito que o Senhor levantou um exército de paz. A minha oração é que Ele levante um exército de paz. Comprometido na palavra. Aquele homem que ele é dentro da igreja é fora da igreja. Um homem que verdadeiramente busca a presença do Senhor.
essa nossa missão. Ser um exemplo de pai para a nossa família. Quantas famílias têm sido desperdiçadas, amados? Porque o exemplo de pai não existe dentro do lar. Ele, muitas das vezes, é o provedor da casa. Mas ele é simplesmente, meu pastor, apenas o provedor, aquele homem que sai para ganhar o sustento da sua família. Não é errado fazer isso, querido. O homem, como servo do Senhor, como homem de Deus, ele precisa ir lá fora buscar seu sustento. Mas é necessário também que quando ele chega dentro de casa, ele seja um homem, a referência de Deus que a sua família precisa. Eu sempre falo, dentro da minha casa, às vezes é muito mais fácil a gente, ser crente aqui dentro, meu amado, é fácil. Levantar as mãos aqui, cantar um louvor da glória a Deus é fácil. Mas ser crente, referência para as pessoas lá fora é mais difícil. E às vezes nós nos escondemos disso. Queridos, que mais nos conhecem são os nossos filhos, são os que estão dentro da nossa casa. Eu sempre perguntei para minha esposa, porque a vida da gente é um crescimento, nós precisamos estar crescendo o tempo todo e amadurecendo. Eu sempre perguntei a minha esposa e falava assim: será que se eu perguntar para minha esposa o nome de alguns homens de Deus, eu vou estar nessa lista? Vocês conseguem entender isso? Será que eu perguntar para minhas filhas, por exemplo, o nome de homens de Deus, ela vai me colocar na lista lá, diz assim, ó, Jandivan, sei lá pelo 13º, eu estou nem fazendo questão do seu primeiro, viu, Guilherme? É difícil isso, ó. Mas lá pelo 13º ali, apareceu o nome. Será que nós estamos comprometidos com Deus? Será que nossos filhos têm visto Deus em nós? Ao ponto de dizer assim, não, eu vou colocar meu nome e do meu pai nessa lista também. Porque ele reflete a presença de Deus aqui dentro de casa. Jó era um homem íntegro. Integridade tem a ver com isso. Viver uma vida inteira verdadeira. Ser verdadeiro é aquilo que faz. Abandonar as coisas do passado. A gente precisa, muitas das vezes, cortar os anelos que nos prendem as coisas do passado. E como pais, a gente precisa entender que eu preciso refletir a graça de Deus dentro da minha casa. Querido, é um papel importantíssimo. E que não existe uma faculdade. Não existe uma faculdade, você vai para a faculdade e você vai aprender a ser pai. A nossa referência de pai, nós trazemos dos nossos pais. E graças a Deus por isso. Muitos de nós somos referência de pais e bons pais por conta do que trouxemos. Mas quando chegamos em Cristo, nós aprendemos coisas novas, não é verdade isso? Eu sempre gosto de dizer, meu pastor, que eu antes de conhecer Jesus, eu tinha uma referência de pai. Mas no momento em que eu aceitei a Jesus, as coisas começaram a ser transformadas dentro de mim. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu vivi integridade. Eu tive uma dificuldade enorme quando aceitei Jesus, de conhecer o Deus Pai. Eu conheci o Deus Salvador. Vocês conseguem entender isso? O Deus Salvador, eu conseguia me relacionar com Ele. Mas quando eu falava com Deus Pai, eu tinha um medo terrível. Eu sou do interior, bem do interior. Eu sou paraibano. Imagine a rocinha lá no cantinho, lá em Baixão. E o Senhor nos trouxe para a Feira de Santana, graças a Deus por isso. E a revelação do meu pai era um austero, um homem bruto. Aquele camarada que, qual a criação que ele teve, viu, pastor? Diante da dificuldade que ele passou, o medo de os filhos se envolverem com coisa errada, ele era um homem bruto, um homem. Meu pai, eu não lembro, eu sempre gosto de falar isso, eu não lembro de um dia que meu pai chegar perto de mim, me dar um tapinha nas costas e dizer assim: parabéns, Senhor, está certo o que você fez. Quando eu aceitei Jesus, queridos, que me apresentava ele como pai, eu falei assim: se meu pai aqui é desse jeito, como é que eu vou me relacionar com Deus? Deve ser bem parecido. A primeira figura de pai, ou melhor, a primeira figura de Deus que seu filho tem é a sua figura de pai. A sua figura de pai reflete a figura de Deus na vida dos seus filhos? Vocês estão conseguindo me entender? Eu tive uma dificuldade enorme, porque assim, quando eu orava ao Senhor, chamava Ele de Salvador, mas na hora que precisava dizer pai, só me lembrava daquele pai austero, bruto, que batia, que não ouvia, que não me incentivava a fazer as coisas. Queridos, eu passei por um processo para poder conseguir entender e me relacionar com esse pai. Queridos, mas foi libertador, meu pastor. Foi libertador no dia que eu entendi o que é um Deus Pai presente na vida da gente. Um Deus herói, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que está o tempo todo. E eu vou contar só um exemplo para vocês. A partir daquele dia, meu pastor, eu mudei meu relacionamento com meu pai terreno. Conheci o Deus Todo-Poderoso como pai. E aquela transformação, aquele conhecimento de Deus como pai, transformou meu relacionamento com meu pai terreno. Meu pai terreno, era só assim, ó, olha como a gente se relacionava. Era, pensa, pai, essa distância, assim. Você está entendendo? Queridos, no dia que eu entendi o Deus Pai, o Deus presente, o Deus que. Vamos sentar aqui, obrigado. O Deus presente, o Deus que me ama,
Porque você está disposto a andar comigo mais uma vez. Vai comigo que eu vou te dar vitórias. Eu não tinha entendido isso, querido. Eu mudei meu relação com meu pai. Eu agora encontrava meu pai e fazia questão de abraçar ele. Meu pai no meio da roça, meu pastor, cheio de homens ao redor, aquele cara bravo, bruto. E eu chegava e abraçar ele, abraçava, eu suado. Eu chegava lá e abraçava ele, dizia o quanto eu amava. Eu comecei a me relacionar com meu pai, entendendo meu relacionamento com Deus. O que nós precisamos, eu tenho todas as para vocês. Porque assim, ó, nossos filhos precisam desse referencial. Nossos filhos estão buscando esse referencial. Eu falei para vocês já. O primeiro referencial de pai, de relacionamento com Deus, do seu filho, é o relacionamento que você tem com ele. Então assim, integridade, você precisa viver a vida íntegra diante do Senhor. Você precisa viver a vida em que seus filhos olham para você e dizem assim, verdadeiramente meu pai é o homem de Deus. Uma vida em que eles olhem para você e digam assim, eu não preciso buscar uma referência de pai fora da minha casa, na internet, em qualquer outro lugar. Dentro da minha casa, que eu vou entender. Já não era o homem que é referência do seu filho. Mas, querido, o já era desocupado, não era. Já tinha coisas para tomar conta, tinha 10 filhos, tinha juntas de boi, tem um bocado de coisa. Às vezes a gente fica botando desculpa para não ter esse relacionamento com Deus nos momentos que nós temos assim, mas não tenho tempo. Eu preciso sair para ganhar meu sustento, eu preciso ir para buscar o sustento da minha casa. Mas e quando você chega em casa? No momento que você está em casa, o que é que você tem feito em relação aos seus filhos? Com essa missão que Deus te deu, de ser um referencial para seus filhos, tem se cumprido? Ou você é mais um que nós não podemos permitir que isso aconteça nas nossas casas, daqueles que chegam de casa simplesmente entram, tomam um banho, vão para um celular e esquecem da vida? Deus está querendo algo novo para a vida da gente. O Senhor está nos chamando para um novo compromisso como pai, de verdadeiramente levar os nossos filhos a Cristo. Muitos jovens, eu sempre falo isso quando o Senhor tem nos dado a oportunidade de pregar, muitos jovens às vezes estão dentro da igreja, mas sem um referencial de pai dentro de casa. E a gente precisa ser esse referencial. Então, Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que buscava o Senhor, era um homem que tinha relacionamento com Deus. Eu estava buscando ler alguma coisa acerca desse texto, e tinha um rapaz que falava assim, que Jó conseguiu suportar tudo que suportou. Porque é um exemplo de perseverança, de um homem que passou por lutas e venceu, o Senhor estava com ele, por causa dos momentos, meu pastor, que ele teve com Deus lá atrás. Às vezes a gente está passando por lutas, queridos, até na criação de filhos. Mas porque nós não temos tido um momento de oração, um momento de busca de Deus, a presença de Deus acerca da nossa casa, orando acerca de um bocado de coisa, pedindo a Deus um bocado de coisa. Mas e quanto aos nossos filhos? O que nós temos feito? A oração do nosso filho tem sido feita. Nós temos sido até intercessores para nossos filhos. Jó era um homem ocupado. Eu e você somos homens ocupados. Às vezes assim, o Senhor está nos chamando nessa noite para mudar a nossa atitude em relação a Deus. Amém? Jó era um homem íntegro, reto. Ele não vivia uma vida de hoje estou bem, hoje estou mal, hoje estou desse jeito, amanhã estou de um humor, ele dentro de casa estava bem, fora de casa estava mal, fora de casa estava bem, dentro de casa estava mal. Ele buscava viver em retidão diante do Senhor. Nós precisamos buscar uma solução para aquilo que o Senhor tem nos permitido passar, para que verdadeiramente se cumpra na nossa vida o que Deus quer para cada um de nós. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade, um novo tempo, uma possibilidade de viver coisas novas, principalmente dentro da nossa casa. Eu gosto sempre de dizer que o que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, Ele quer fazer, Ele faz aqui na igreja, faz, mas Ele precisa começar dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa, é junto com a nossa esposa, é junto com nossos filhos, que eu preciso refletir a glória de Deus. É lá dentro que o Senhor vai começar a fazer algo de novo na vida de cada um de vocês. É na minha vida também. Glória a Deus. Jó era um homem que era exemplo. Ele buscava ter amizade com os filhos. A Bíblia fala, no texto que nós acabamos de ler, que os filhos de Jó se reuniam e faziam banquetes, e após esses banquetes, Jó fazia, como é que eu digo para vocês? Jó buscava fazer sacrifícios para que pagar os pecados, digamos assim, usar esse texto assim, pagar os pecados que o menino que porventura tivesse cometido. O texto fala que os irmãos estavam se reunindo o tempo todo. Dentro de nossas casas, dentro de algumas casas, não vou dizer dentro das nossas,
Dentro de algumas casas, os pais não têm cultivado a amizade entre os filhos. Eu verdadeiramente busco entender o porquê de um pai ter uma preferência por um filho ou pelo outro, desse eu gosto mais, desse eu ajudo mais e desse eu ajudo menos. E isso traz problema para dentro da nossa casa. Tem pais e mães, eu vou botar as mães aqui também, que fazem muito mais críticas aos filhos do que eles elogiam ou então elogiam aquilo que o menino está fazendo de correto. Eu preciso entender, e eu queria que vocês entendessem isso comigo, porque, por exemplo, muitas das vezes eu sou aquele pai que eu brigo com meu filho na hora que ele comete algum erro, ou que porventura ele cometeu algum erro. Mas eu não sou aquele pai que desincentiva meu filho ou busca fazer alguma coisa quando ele está acertado. Quantos filhos têm se esforçado dentro das escolas para terem notas altas, notas boas, e a gente não tem valorizado isso? A gente muitas vezes, eu queria falar um pouquinho a respeito disso, a gente tem se perdido porque às vezes nós elogiamos nossos filhos, mas deixamos de valorizar. Queridos, nossos filhos precisam ser valorizados. Nós, como pais, precisamos aprender a valorizar nossos filhos. Nós lideramos um grupo de pais para toda a vida, como eu sabia para ter ouvido, e tem uma das lições que fala a respeito de valorizar. E foi uma das lições que eu mais demorei de entender o que era valorizar um filho, porque para mim elogiar e valorizar era a mesma coisa. E quando você entende esse princípio de que você valorizando as atitudes, valorizando aquilo que o seu filho tem feito, você ajuda ele a crescer em alguns aspectos. O elogio, ele é efêmero, ele é passageiro. Seu filho está todo arrumadinho, seu filho está arrumadinho, você diz, como você ficou bonita. Você está elogiando, é passageiro, daqui a pouco aquele elogio que ele ouviu vai desaparecer. Mas quando você valoriza os atos que ele está fazendo, aquilo que ele está aprendendo e conseguindo fazer, você vai ver que a resposta é diferente. Ele vai se esforçar para fazer melhor. Eu estava lendo algum texto esses dias e falando que a gente tem perdido nossos filhos, porque muitas vezes, ao invés de a gente sentar, pastor, para ensiná-los, nós temos dado um celular a eles. Nós temos dado uma tela a eles. E crianças pequenas, de 6, 7 meses, estão diante de uma tela hoje, porque para alguns pais é muito mais fácil dar uma tela do que sentar para ensinar. Mas querido, o menino é muito pequenininho, ele não aprende, querido. Teu filho tem uma facilidade de aprender muito grande. E você vai ser um pai mais valorizado quando você conseguir chegar no coração do teu filho antes que as coisas do mundo cheguem. Vocês conseguem entender isso? Chegue no coração do seu filho antes que as coisas do mundo cheguem. Porque se as coisas do mundo chegarem, para você tirar as coisas do mundo do coração do seu filho, para colocar as coisas de Deus, é muito mais complicado. Mas quando você, como pai, se posiciona, como sacerdote do lado, você se posiciona, e você chega primeiro, e você tem formação, e você ensina aquela criança, ensina aquele menino, aquela menina, as coisas de Deus, as coisas a respeito das coisas de Deus, você chegou no coração dele primeiro. E aí a semente foi lançada e essa semente vai germinar. A gente precisa entender que às vezes a gente fala assim, mas foi só uma criticazinha para poder melhorar. Crítica nenhuma é boa. Nenhum de nós gosta de ser criticado. Mas é uma crítica. Eu só tenho costume de dizer, exatamente. Muito obrigado. É uma crítica construtiva, né? Tem crítica construtiva, não é uma crítica. Não deixa de ser crítica. Busque valorizar. Valoriza. Observe coisas que estão acontecendo ao seu redor, ao redor dos seus filhos, no seu relacionamento com os seus filhos, e valorize cada etapa. Você tem de cada um de nós isso. Um dia nós teremos nos apresentar diante de Deus. E quando o Senhor disser assim, o que tu fizeste com os filhos que eu te dei? Que respostas daremos a Ele? Que respostas daremos a Ele? Então assim, se você não sabe, não tem o costume de fazer, se você não aprendeu a fazer, a sentar com seu filho para ensinar uma palavra, para ensinar alguma coisa da parte de Deus, busque isso. Pastor, mas eu não tenho mais idade para isso, eu sou muito velho, meu menino é pequenininho, meu menino não entende isso, então meu menino já tem 14, 15 anos ali, eu não consigo mais ouvir ele, as ranhuras do nosso diabo, eu falo uma coisa, ele entende outra, ele me fala uma coisa, ele entende outra. A gente não consegue mais falar a respeito das coisas de Deus um com o outro. Ele chegou a hora, é o momento de nós nos posicionarmos. Glória a Deus. Porque não é fácil. Não é fácil ser pai de uma geração
em que o inimigo tem vestido pesado para tirar nossos filhos da presença do Senhor. As escolas estão cheias de artimanhas do inimigo. Cheias de artimanhas do inimigo para tragá-los. Essa semana, conversando com uma pessoa, e a pessoa falou a respeito da escola de tempo integral. Aparentemente é uma coisa boa, né? Mas o nosso filho fica muito mais tempo lá sendo doutrinado por uma pessoa que você não conhece, não sabe a índole, não sabe como vive aquela pessoa com Jesus. Antigamente ela passava metade do dia na escola e metade do dia com você. Você estava tendo oportunidades. Para alguns pais, eu já ouvi isso para alguns pais, infelizmente. Falou, não, agora o menino está lá e eu só vou pegar 5 horas da tarde. E ele não sabe o mal que ele está fazendo para dentro da sua casa. Ele está sendo doutrinado lá. Você não sabe. Porque muitas vezes os nossos filhos passando por isso, vivendo dentro do nosso lar, a gente podendo ensiná-lo, ele chega com coisas que a gente fala assim, você ainda aprendeu onde isso? Onde foi que você ainda aprendeu essa situação? Chegue primeiro no coração do seu filho. Aleluia! Tenha amizade com o seu filho. Lembre que você é pai. Você não pode ser amigo do seu filho só. Você precisa ser pai do seu filho. Colocar limites é essencial na criação do seu filho. Porque o limite é que poupa ele de algumas dificuldades depois. Eu falei que toda criação no momento que é feita, ela é ruim. Mas depois ela produz frutos. E eu preciso entender que esses frutos que produzem depois são frutos que vão gerar coisas boas no coração do meu filho e levá-los à presença do Senhor. Glória a Deus. Eu preciso entender isso.